Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a você que está chegando agora, nesse momento, para meditar comigo esta palavra linda, maravilhosa, nesse 16º domingo do tempo comum. Eu chamo você para, com o coração aberto, escutar e deixar que essa palavra venha transformar sua vida. Marcos capítulo 6, versículos do 30 ao 34. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram-no partir, por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Apesar de ser um texto relativamente pequeno, esse evangelho, meus irmãos, tem muitos elementos incríveis, maravilhosos, e que eu quero partilhar com você. Os discípulos, no domingo passado, Jesus envia os discípulos, aqui eles estão de volta. E começam a contar para Jesus quantas e quantas maravilhas foram realizadas. E Jesus faz algo impressionante. Tá certo. Vamos descansar um pouco. Vamos nos afastar de tudo isso para a gente poder descansar, para estarmos juntos, para estarmos em comunidade. E isso é tão interessante porque estamos às vésperas do nosso retiro de consagrados e é exatamente essa experiência que nós vamos fazer. Jesus chama os seus apóstolos para um lugar à parte para descansar. Na mesma liturgia de hoje, nós vamos ter como salmo o Salmo 22. É aquele lugar, você imagina naquela região tão árida, tão seca, tão quente, o bom pastor leva o seu rebanho para águas refrescantes. É muito maravilhoso. A gente pode até cantar assim, né? Que é o salmo de hoje. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. É assim que o Senhor quer fazer com os apóstolos, levar para um lugar onde possam descansar. E o que acontece? As pessoas percebem que eles subiram na barca, estão ali naquela região no Mar da Galileia, ele tem mais ou menos 6 quilômetros assim, de diâmetro. Mas olha que coisa interessante, o povo percebeu e deu uma volta pela enseada aqui, ó, pela margem. Então, que são 6, vira 15 quilômetros. E chegam primeiro. Por quê? Pode e é possível que não tenha vento para soprar a vela, ou que eles estavam mesmo devagar,
mas descansando, conversando, contando histórias. Jesus não faz nenhuma intervenção. Eles falam das maravilhas, mas a única coisa que o Senhor quer é levá-los a descansar um pouco. E é diante desse pastor que vem nos levar aos seus braços, em seus braços, aos seus braços, para podermos descansar. Esse é um tempo muito duro e difícil para toda obra Paz e Bem. Nós estamos ainda em ordem de batalha, numa luta muito grande. E aí enfrentamos esses desafios e é preciso estar em descanso com o Senhor. Não para se isolar das pessoas, mas para nos preparar para voltarmos às nossas atividades. Por isso esse evangelho é muito providencial, muito mesmo. E o que acontece? Ao desembarcar na outra margem, ele se depara com uma multidão. E é o que diz a palavra? Eles viram Jesus partir, percorre os 15 quilômetros, chega primeiro. E ali o Senhor desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se. Uma grande multidão, muita gente, gente de todos os lugares. Não uma comunidade, mas um povo disperso. E aí o que ele faz? Ele diz, ele observa, ele tem compaixão, porque era um povo que não tinha pastor, como um rebanho, como ovelhas que não tem pastor. Aí nós temos o outro lado desse texto. Se nós pegarmos aqui a palavra, veja, de forma cronológica, digamos que o texto esteja no tempo certo, não é? Um episódio atrás do outro, cronologicamente correto. O que vem antes desse momento? Se nós pegarmos o versículo 14 aqui, ó, desse ladinho, na Bíblia Ave Maria, no versículo 14, nós temos aí o assassinato de João Batista. Jesus perde alguém muito querido de uma forma banal. Numa festa de aniversário, o que acontece é apresentado numa bandeja a cabeça de seu primo João Batista. Agora você imagina como estava o coração de Jesus. Ele estava dilacerado. Essa história também de ir a um lugar à parte também tem tudo a ver com o momento que Jesus queria tirar para chorar, para ouvir os seus mais próximos, mas também para chorar, para lamentar, porque todo missionário precisa desse espaço, desse tempo. Ou você acha que um sacerdote, um consagrado, alguém que está a serviço do Senhor não sente dores, sofrimentos, não se impacta com as adversidades que são muitas na vida daquele que escolheu o caminho de Deus? Nós escolhemos abraçar a cruz. E olha só o que está aqui. Essa cruz que nós abraçamos, meus queridos. E ela tem um preço, e um preço alto. E aí Jesus vai. Quando ele chega na outra margem, está aquela multidão e pode dizer, gente, pelo amor de Deus, estamos cansados, estamos destroçados, você sabe o que aconteceu com João Batista, meu primo, me deixe pelo menos viver um luto. Não. Jesus, ele olha e sente compaixão daquele povo. Meu Deus, eu fico todo arrepiado com isso. Porque enquanto nós tentamos fugir o tempo todo das pessoas que vêm a nós sedentas, porque nós escolhemos não nos refugiar, mas fugir, é diferente. Tem uma coisa entre fuga e refúgio. Refúgio nos braços do Senhor, fuga jamais. Então, nós temos este problema. Às vezes a gente quer fugir
das coisas, das responsabilidades das pessoas. Sabe aquele aluno da classe que a professora está fazendo uma pergunta e ele fica olhando assim, ele não quer se comprometer, ele não quer responder, então ele fica lá assim meio... Às vezes a gente faz isso com Deus. Não é comigo não, pelo amor de Deus, não toque esse telefone. Oi, quem está chamando? Tem uma canção que eu acho muito linda, na segunda estrofe dela, a barca, né? Fala, tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tem até a outra parte, deixa eu ver se eu acho essa outra parte aqui, que diz assim: tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, olha só, que a outro descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Olha o que o autor da canção diz: que o meu cansaço a outro descanse. Esse é o outro lado da palavra. Cansado, querendo um pouco de sossego, de descanso. Jesus leva os seus apóstolos às águas refrescantes, porque ele é o bom pastor. E eles já estavam bebendo disso enquanto caminhavam, enquanto estavam na barca, a barca pequenininha, apertada, eles sentindo aquele calor da comunidade reunida. Chega no outro lado, o que eles têm? Gente com muita sede. Nós estamos diante de uma sociedade sedenta de Deus. Então, essa palavra nos dá elementos muito fortes para vivermos esse tempo que, com a graça de Deus, já está passando e vamos após pandemia, esse tempo de evangelização, esse clamor que o Senhor faz a nós, a mim e a você. Vamos, nesses dias de retiro, estarmos nessa barca, atravessando o lago de Genezaré, o mar da Galileia, mas sabendo que nesse percurso ele deve ser suficiente para recobrarmos nossas forças e nos derramarmos. Sabe o que segue aqui a esse momento? A multiplicação dos pães. Jesus não dá só a palavra, Jesus dá o alimento espiritual e o alimento material. Somos chamados a isso. Que a gente passe a desejar estar diante de Jesus para nos colocarmos a serviço dos nossos irmãos. Põe a mão agora no seu coração, a mão na palavra e no coração. Diante dessa palavra, Senhor, eu te peço, vinde restaurar nosso coração. Nós estamos cansados. Nós estamos também feridos, machucados. A missão trouxe para nós muitos arranhões e por isso estamos agora diante de Ti, Senhor. Dá-nos a graça de beber dessa água pura, limpa, maravilhosa, dessa fonte, desses prados e campinas. Para quê? Para os irmãos que necessitam de mim. Dá-me um coração inquieto e desejoso de levar a Tua palavra.
Que o Senhor nos abençoe neste dia especial e que essa palavra arda no nosso coração, possamos sair ao encontro de Jesus, irmos ao encontro de Jesus para sairmos ao encontro daqueles que têm fome e sede do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.